saber que ela tá, senão você só deixa o seu mesmo. Então vamos lá, vou fazer essa abertura aí. Olá pessoal, hoje estudaremos sobre a justificação, o ato de Deus nos declarar justo perante Ele mesmo, que é o Supremo Juiz. Então vamos estudar o que significa essa palavra justificação. Como vocês estão vendo aí no fundo desse slide, deixa eu pôr a canetinha aqui. Isso. Como vocês estão vendo nesse slide, tem um martelo, batendo um martelo como uma amostra, né, de um tribunal, de um juiz batendo o martelo. E é exatamente isso. A Bíblia vai usar essa metáfora muitas vezes, como eu disse na aula passada. Eu estava falando sobre paternidade, né, sobre o assunto familiar. Dessa vez, nós estudaremos sobre um relato mais judicial, jurídico. Então, esse termo justificação vem de um termo mais jurídico, um termo mais de direito, onde ele significa algo, e aí está aqui escrito que é um ato de ser declarado justo. Então, vamos lá. Então, imagina que Deus, ele é o juiz e nós somos o réu, os culpados, né? Nós estamos sendo julgados nesse tribunal. Então, a justificação é o ato de quando Deus bate o martelo e nos absolve da pena. Nós recebemos a sentença, ou melhor, deixamos de receber a sentença, recebemos uma sentença, anula-se essa sentença e nós somos declarados justos perante Ele. Então, ele bate o martelo e fala: vocês estão declarados justos. E por que vocês são declarados justos? É por isso que a gente vai estudar o que aconteceu para que nós, estando num tribunal, uma linguagem metafórica, claro, nós estamos num tribunal e Deus bate o martelo nos declarando justos. Por que somos declarados justos? É isso que muitas vezes é mal entendido, mal ensinado por muitas denominações. Eles ensinam de uma forma errada, colocando esse porquê no lugar errado, ou na pessoa errada. Então esse porquê somos declarados justos é única e exclusivamente uma pessoa, através de uma verdade, através de um só ato, através do que a Bíblia revela como a verdade. Nós veremos por que nós somos declarados justos. Quem é esse porquê de sermos declarados justos? Então, aqui eu coloquei a etimologia, né? O significado dessa palavra justificação. Então, é um termo jurídico, como eu disse, e aí eu coloquei em 2 linhas aqui, simples, o que basicamente significa isso. É um termo que visa apresentar provas a fim de tentar provar algo em pró da absolvição de uma pessoa. Então, é um termo, justificação é apenas um termo que visa demonstrar, apresentar algo a fim de tentar provar algo em pró do réu para absolver o réu de uma pena. Por isso que quando nós erramos, aí a pessoa tenta ficar se justificando. O que é isso? Tentando provar que ela não tem culpa, tentando argumentar com a outra pessoa que ela não tem culpa. Aí a outra pessoa fala: para de se justificar, né? Então é esse termo aí, tentando provar algo, tentando se defender de algo, né? Então a justificação seria isso. Então nesse termo jurídico é isso, é um ato que geralmente o advogado de defesa vai usar para tentar fazer o réu, o seu cliente, ser absolvido da pena que o juiz pode dar. E aqui aí também a etimologia dessa palavra no ramo teológico, no ramo bíblico, significa as mesmas palavras lidas acima, porém com uma ênfase, né, explicando agora a absolvição de um pecador das penas instituídas por Deus. Então, nessa metáfora aí, Deus é o juiz e não uma pessoa normal. O criminoso, no caso, é o pecador, somos nós. O advogado, a Bíblia fala que é Cristo, e ele vai usar a sua pessoa como defesa do pecador, do réu. E aí o martelo é batido, nos dando a absolvição dos nossos pecados. Então, é isso. É um tribunal, metaforicamente, onde nós receberemos a absolvição dessa culpa, desse pecado, dessa sentença. E uma grande importância disso, como eu disse que tinha muitas denominações ensinando errado, é porque elas colocam nós como o merecedor, o porquê que nós somos justificados. Muitas vezes, através do que nós fazemos, nós somos justificados. Isso está errado. Se vocês prestarem atenção nas aulas, praticamente todos os assuntos
que nós estudaremos, se vocês perceberam isso, quem assistiu todas as aulas, sempre tem um personagem principal. Não importa qual é o assunto, sempre tem alguém que é o personagem principal. Pode ver isso, sempre alguém recebe, o nome de alguém recebe a primazia em todos os assuntos, em todas as aulas, em todos os estudos. Então, esse nome tem que sempre estar acima de tudo. É ele o responsável por tudo. Ele é o protagonista de tudo, da Bíblia inteira, de todos os estudos, de todas as doutrinas, de todas as nossas orações, adorações, o porquê que vocês estão aqui assistindo esse estudo, essa aula. Ele deve ser o porquê de tudo. Nunca eu posso tirar ele, e vocês sabem quem é ele, né? Mas eu vou fazer um suspense aqui. Eu nunca posso tirar ele do centro, eu nunca posso tirar ele da primazia, eu nunca posso tirar ele do primeiro lugar e colocar outro, me colocar no centro, te colocar no centro, colocar um homem, um clérigo, um pastor, um padre, qualquer coisa no centro de tudo, do porquê de tudo, da explicação de tudo, da convergência de tudo. Então todos os assuntos, toda a nossa vida tem que convergir nele. E aí vocês vão, se vocês se ligarem, prestar atenção nisso, vocês viram que ele é o centro de tudo que nós estudamos. Ele é a resposta para tudo. E ele deve receber toda a honra e toda a glória em tudo. E aí vocês vão ver isso daí mais para frente nos próximos slides. Bom, então é através da justificação que recebemos a salvação. Ou melhor, recebemos aí nesse termo a absolvição dos nossos pecados. Então, a justificação ela é um meio pelo qual, um dos meios, né, pelo qual nós recebemos a salvação, nós alcançamos a salvação. E aí, como eu disse, em outras aulas nós estudaremos esses outros meios que todos cooperam para um mesmo propósito. Então a justificação não é a salvação, a justificação é um caminho, é um meio usado por Deus para nos salvar. Vamos entender melhor isso. Então antes de chegar na justificação, que é essa absolvição, nós temos que entender uma coisa, nós somos pecadores. Nós somos réus. Então, nesse assunto de réu, o réu cometeu algum crime, ou pelo menos está sendo acusado de ter cometido algum crime. E o que significa um crime aí, quando nós estudamos a Bíblia? O crime é uma infração de uma lei. Então, uma lei, enfim, se eu falar da lei civil, enfim, a lei de trânsito, a lei que está na Constituição, não posso roubar alguém, não posso matar, não posso passar de tal velocidade, não pode beber bebida alcoólica e dirigir. Tem as leis. Se eu defraudo alguma lei, se eu quebro alguma dessas leis, aí eu vou ser penalizado. E aí eu vou enquadrar nesse julgamento aí que o Estado nos leva, né? E na Bíblia não muda muito. Então, existe uma lei, essa lei foi quebrada, essa lei foi desobedecida, e aí quem desobedece a lei passa a ser réu. Lembra que nós estudamos sobre o pecado? Então quem não estudou tem a aula sobre o pecado que eu mostro melhor sobre essa lei. Mas eu vou dar uma pincelada. Então qual foi a primeira lei que o ser humano recebeu? Foi essa daí em Adão, em Gênesis 2, do versículo 16 e versículo 17. Olha lá. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Então Deus deu uma lei: não coma desse fruto dessa árvore. E Deus deu a sentença: se comer, se quebrar a lei, morrerás. E isso eu expliquei lá, o que é esse morrerás, lá na aula do pecado. Então não vou ficar perdendo muito tempo agora explicando isso de novo. Então Deus deu essa lei, e Deus deu esse aviso, essa condenação. Se pecar, vai pagar por isso. Então, essa foi a primeira lei que um ser humano recebeu. Bom, isso é óbvio para todo mundo, que eu e você não recebemos essa lei. Quem recebeu essa lei foi Adão e Eva. E Adão, como representante, como cabeça, como homem, ele foi o responsável pela penalização quando eles erraram e quando eles desobedeceram a Deus comendo do fruto. E aí ele morre, né? Ele vai por esse caminho dessa morte que Deus promete. Então, o que eu quero dizer? A gente não pode confundir quando Deus dá uma lei específica para uma pessoa, ou para um povo, ou para uma nação, diferente quando ele dá uma lei para nós, igreja, hoje em dia. Então, eu não posso pegar essa lei
que Deus deu para Adão e falar assim, nossa, será que isso é para mim também? Eu não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que árvore é essa? Não, essa lei não é para nós, essa lei foi só para eles, comeram, caíram. Nós temos lei hoje? Sim, temos lei hoje. Mas o que eu quero dizer é que isso daí praticamente todo mundo sabe, que essa lei foi para Adão e Eva. Só que essa próxima que eu vou colocar, tem muita gente que acha que essa próxima lei, esses próximos mandamentos, essas próximas leis que eu pus aí, também são para nós hoje. Não do jeito que era naquela época, diferente. Também nós estudaremos melhor sobre isso lá na frente. Mas isso daí, a aplicação dessa lei que eu vou ler agora, que é a lei ao povo de Israel, os 10 mandamentos, foi para eles. Para nós é diferente essa lei. É de outra índole, não de outra índole, não é a palavra ideal, mas é de outra característica. Nós devemos cumprir, nós devemos obedecer às ordens de Deus, mas não literalmente do que está escrito aí, porque isso aí é especificamente para o povo de Israel. Depois a gente vai estudar melhor sobre isso para vocês entenderem. Mas eu estou deixando claro para que não achem e não confundem isso. A igreja tem que fazer isso ou não. Não é bem assim. Tem muita coisa que muitos teólogos vão falar das leis morais. Uma lei moral, ela vai permanecer para sempre. Então, por exemplo, entre os 10 mandamentos está escrito lá, não matar. Não é para matar nunca. Só que quando Jesus vem, ele modifica um pouco isso, ele acrescenta algumas coisas, ele explica melhor essa lei. Então eu devo pegar, nós como cristãos, devemos pegar essa lei e entendê-la à luz de Cristo, como essa lei funciona. É isso que eu quero dizer. Outra lei, por exemplo, que está aí, ela não existe mais, e nós leremos uma dessas leis, mas elas eram especificamente para o povo de Israel. O povo de Israel, quando eu falo povo de Israel, eu quero dizer que é a mesma coisa. O povo de Israel, os israelitas, os hebreus, judeus, todos esses termos significam a mesma coisa. Aquele povo, o povo que Deus tinha escolhido lá em Abraão e tinha prometido para Abraão, e eles crescem, se desenvolvem e se tornam a nação de Israel. Então é desse povo que eu estou falando. Esse povo recebe os 10 mandamentos. E no próximo slide aqui eu deixei esses 10 mandamentos. Coloquei diferente aí, coloquei um azul mais escuro e um azul mais claro para diferenciar o primeiro mandamento do segundo, do terceiro, do quarto, para não ficar tão confuso. Então vamos ler junto aí esses 10 mandamentos que Deus tinha dado para o povo de Israel. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Bom, Deus tirou quem da terra do Egito? O povo de Israel, não nós. O povo de Israel Deus tirou da terra do Egito. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Na verdade, esses dois aqui faz parte do primeiro mandamento, né? Eu só errei aí na colocação da cor dessa primeira frase. Mas uma ênfase diferente, né? Tá falando não terás outros deuses e agora ele continua no mesmo primeiro mandamento falando para não fazer imagens de escultura desses supostos deuses que muita gente cria para si. Então ele está falando aqui, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Segundo aqui, não tomarás o nome do teu Deus, o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Terceiro, quarto. Eu estou me confundindo, eu pus errado aqui, gente. Esquece isso de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu acabei pondo errado aqui, eu acho que eu me embananei aqui. Mas enfim, o propósito está certo. Só a divisão aqui de cores que eu acabei me atrapalhando. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então lá atrás, para Adão, Deus deu uma lei específica. Acabou. Agora, para o povo de Israel, o povo de Deus terreno naquela época, Deus criou os 10 mandamentos e deu para que eles obedecessem isso. Se eles caíssem nisso, eles se tornavam réus, se tornavam pecadores, se tornavam culpados. Então, Deus ele usava de alguma coisa que nós estudaremos para que o pecado deles fossem encobertos, para que o pecado deles fossem, eu vou pôr aqui entre aspas, porque de fato é entre aspas, para que o pecado deles fossem perdoados e eles recebessem a justificação dos seus pecados. Então, vamos olhar o que é isso. Então, são as tipificações da justificação do Antigo Testamento. Tipificação são tipos, coisas que Deus usava na época para apontar para algo que viria no futuro de forma definitiva. Então, era algo, tipificações provisórias de que Deus usava na época. Então, por exemplo, Adão. Lembra aqui, ó, eu vou voltar alguns slides. Adão peca. E nesse versículo, nesses 2 versículos, Deus dá a sentença para ele. Deus dá a lei para ele. Na verdade, aqui Deus dá a lei para ele, né? De toda árvore comerás livremente, mas da árvore não comerás. Depois disso, Adão peca. Depois que Adão peca, lá em Gênesis 3 ele peca. No Gênesis 3, no versículo 21, Deus dá um tipo de justificação para eles. Qual é? Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então fez o Senhor vestimentas. Por quê? Eles pecaram. Aí o texto diz que eles tiveram uma consciência, os olhos de consciência abertos, e eles viram que eles estavam nus e ficaram envergonhados. Mas Deus mesmo vai lá e os cobre com vestimenta de pele. A Bíblia não fala mais sobre isso, essa vestimenta de pele não fala. Mas o que fica implícito nisso? O que fica no ar? Bom, se Deus fez vestimenta de pele, logo deve ter feito sobre a pele de um animal. Se ele fez vestimentas da pele de um animal, logo um animal foi morto para que a pele do animal que foi morto cobrisse a nudez de Adão e de Eva. O que significa isso? Vocês conseguem ter uma analogia? Vocês conseguem lembrar de alguma coisa? Então pensa, um ser inocente, que não tinha nada a ver com a história, foi morto para que através da pele desse que foi morto, cobrisse ou o pecado, ou cobrisse a nudez, ou melhor, o pecado de Adão e Eva. Então, quem me matou? O próprio Deus. Quem que cobriu os pecadores, que no caso aí é Adão e Eva? O próprio Deus. Então, Deus, ele já mostra alguma tipificação. Bom, que lá na frente, nós vamos ver aí no versículo abaixo, qual foi o desenvolvimento disso que Deus fez. Então, eu repito, a Bíblia não fala até Gênesis 3, aí, 21, a Bíblia não fala mais nada sobre isso. Depois ela não fala como foi essa pele, mas fica implícito que se Deus fez vestimentas de pele, logo algum ser foi morto para que dê a pele para que Adão e Eva fosse coberto, fosse vestido. Bom, então aqui nós vemos a justificação que Adão e Eva recebem por aquele pecado que eles cometeram, que foi comer da árvore, do fruto proibido da árvore. E agora, em Levítico 4, do 1 ao 3, eu vou mostrar a justificação para o pecado que o povo de Israel cometeu quando quebrou esses 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos, um ou dos 10 ou todos, ou enfim, não importa. Então aqui, em Levítico 10, é uma tipificação da justificação que Deus faz para aqueles que pecaram lá atrás. Então vamos ler. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, que como eu disse, os judeus, os hebreus, dizendo: quando alguém pecar, olha lá, quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, aqueles mandamentos que a gente leu, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer,
Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho, ou aqui um bezerro, sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Então aqui eu peguei só dois versículos, 3 versículos de outros montes que Deus diz sobre isso. Peguei só para simbolizar e deixar claro qual é a ideia do texto. Então aqui ele já fala que sim, um novilho vai ser morto. Um novilho sem defeito, um animal sem defeito vai ser morto como oferta pelo pecado. Então, se você pecava, lá atrás, o povo de Israel pecava, quebrava um dos 10 mandamentos, ele pegava um bezerro, tem vários tipos de sacrifício, né? Não é o caso aqui, não quero complicar. Então, mas vamos falar só desse. Ele pegava um bezerro, levava até o templo, dava para o sacerdote matava esse bezerro. O sangue desse bezerro inocente era aspergido por culpa do pecador. Então o pecador, através disso, era inocentado do pecado. Ele era justificado através desse feito. Por isso que aqui explica melhor esse versículo anterior que nós lemos lá de Gênesis, que Deus já fez isso. Então ele, através da pele do animal, ele justifica Adão e Eva. E aqui a coisa vai se evoluindo e Deus vai mostrando melhor, Deus vai ensinando melhor como ele queria. E um animal, ele é morto aqui para pagar pelo pecado do povo. Então aqui tem mais uma referência, olha lá, em Levítico 6, do 1 ao 7. Então outra referência que eu coloquei sobre isso. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou, tendo achado ou perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou. Então, teria que restituir. Ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que o achou. Ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente. E o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte. Então tinha que dar aquilo e mais a quinta parte. Aquele a quem pertence. Lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, outro animal, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Tralá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Então aqui mostra aquilo que eu já tinha dito. Uma pessoa pecava, levava o animal até o sacerdote matava o animal, e você recebia o perdão através disso. Era assim que Deus usava a justificação na época. Então, pecou, ofereceu sacrifício, Deus justificava, limpava o pecado. Bom, isso é entre aspas, tá? Nós estudaremos lá na frente que isso é entre aspas. No próximo slide eu vou explicar isso. Então, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1 até o 4, Hebreus, não se esqueça, Hebreus é o Novo Testamento, está dentro do Novo Testamento, é uma carta para a nova aliança no período do cristianismo. E ele vai explicar aqueles sacrifícios que eram feitos lá atrás, lá no Antigo Testamento. Esse sacrifício que nós vimos aqui. Então vamos ver o que Hebreu fala. Ora, visto que a lei o que é? A lei, os 10 mandamentos ali na época, tem sombra dos bens vindouros, tá vendo? Sombra do que vai vir, tipificação do que vai vir, não a imagem real das coisas. Então a lei era uma sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca o que? A lei jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Por que mesmo sacrifício? Porque você pecava, ia lá, levava e sacrificava o animal no templo. Pecava de novo, levava outro animal. Pecava de novo, levava outro animal. E a sua vida ia ser assim, para sempre levando o animal, para que através daquilo o seu pecado fosse perdoado. Então ele está falando, perpetuamente eles ofereciam isso. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. O que ele está querendo dizer? Nunca você vai parar de oferecer os sacrifícios, porque você nunca vai parar de pecar. É isso que ele está dizendo. Nós pecamos hoje, levaríamos o cordeiro lá para o sacerdote matava, amanhã eu tinha que levar outro, porque eu já pequei. E assim ia. Então ele está falando, nunca teria cessado de oferecer os sacrifícios. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados?
Então ele está falando, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Agora ele está falando purificado uma vez por todas. O que significa isso? Continuando. Entretanto, nesses sacrifícios, faz recordação dos pecados todos os anos. Porque eu falei, vai pecando e vai degolando e vai recebendo o perdão. Mas aí ele vem e continua. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então parece aí que ele está contrariando lá atrás. Parece. Porque lá atrás eles achavam, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles achavam que eles recebiam perdão. Por isso que eu falei entre aspas. Eles não recebiam perdão por aquilo. Eles recebiam perdão, aquilo era uma sombra. Na verdade, o perdão deles não estava naquele sacrifício. O perdão deles estava num sacrifício que viria futuramente. Como ele diz aqui, ó. A lei, ali, tudo isso tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas. Pois nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. O que quer dizer isso? Você nunca vai se tornar realmente purificado dos pecados quando eles ofereciam os animais em sacrifício para que eles fossem supostamente perdoados. Mas na época eles achavam. Por quê? Porque a revelação de Deus até aquela época estava incompleta. Eles não sabiam ainda o que aconteceria depois. Mas Deus fala que uma vez depois haveria um sacrifício que seria dado uma vez por todas. Uma vez por todas. Então a Bíblia nos diz aí que aquela justificação, aquele ato de salvação que Deus dava na época para eles, não era o definitivo. De fato, não era aqueles que removiam o pecado. Na verdade, tudo isso é uma demonstração do que Deus iria fazer lá na frente. Bom, se vocês entendem um pouquinho das Escrituras, entendem do sacrifício perfeito que é feito, né, em algum lugar, em alguma época, há mais ou menos 2000 anos atrás, vocês conseguiram pegar muita referência. Então, bom, um inocente que é morto, o sangue que é jorrado, e através desse inocente, desse sangue, pessoas recebem a absolvição dos pecados, ou a justificação por parte de Deus. Então, o que significa isso? Interessante, né? Então nós veremos. Bom, então até aí eu expliquei o que acontecia mais ou menos no Antigo Testamento, de forma muito rasa, de forma muito rápida, superficial. Não esqueçam disso. O foco aqui é dar uma pincelada. Depois a gente pode voltar, quem sabe futuramente, e estudar mais a fundo sobre tudo isso, sobre os sacrifícios, os tipos de sacrifício, como era feito, como que, enfim. Depois nós podemos estudar tudo isso. Mas agora é só para ter uma referência básica. E aí eu pus uma pergunta. Somos salvos através das boas obras que fazemos? Ou, posso mudar essa pergunta, somos justificados através das boas obras que fazemos? Por que eu fiz essa pergunta? Porque tem muita gente que acha que é. Tem muita gente que acha que por os seus próprios méritos nós recebemos a justificação ou a salvação. Então a resposta é não. Nós não somos salvos, ou nós não somos justificados através de boas obras que fazemos. Tem mais outra pergunta aqui. Somos salvos por irmos à igreja, pertencermos a uma denominação? Ou vamos à missa, ao culto, enfim, não importa aí o viés religioso que muitas pessoas são frequentes. Mas a pergunta é, recebemos a salvação porque vamos a uma igreja? Porque participamos de uma igreja? Outra pergunta, somos salvos por sermos honestos, trabalhadores? Terceira pergunta que eu pus, somos salvos porque pagamos nossas contas em dia, não roubamos, não matamos, não corrompemos, não somos pessoas más, somos pessoas honestas, que trabalhamos, que compramos as coisas de forma correta, pagamos as nossas contas. É por isso nós somos salvos? Resposta, não. E aí eu posso acrescentar milhões de perguntas aqui. Somos salvos porque somos bonzinhos para o vizinho, fazemos doações de vez em quando para uma instituição de caridade, ajudo uma pessoa a fazer tal coisa, dou banho num senhorzinho que está passando necessidade, faço uma dispensa para uma família pobre,
Faça uma compra para uma família pobre? Resposta para todas essas perguntas: não. Nós não recebemos a justificação, nós não somos salvos por nada disso o que fazemos. Então, o foco não está em nós. Você viu que nas 3 frases eu comecei com somos salvos porque irmos à igreja, somos salvos por sermos, somos salvos porque pagamos, porque vamos. Não. A salvação não está em nós. Diferente, é interessante, né? Se você estudar hoje filosofias contemporâneas, livros de autoajuda, livros de desenvolvimento pessoal, nesses livros vão sempre dizer que você consegue, você pode, você tá dentro de você a resposta, tá dentro de você a solução, tá dentro de você a felicidade, você é o centro de todas as coisas. A Bíblia nunca coloca nós. A Bíblia sempre coloca outro. A salvação não está em mim, não está em você. A salvação está fora de nós. A salvação está em outro além de nós. A bondade não está em nós. A bondade está em outro que está fora de nós. Que uma hora habita em nós, mas não provém de nós. Não é nosso mérito, Felipe, meu, e sim de outro. Então tudo não está centrado em nós. E tudo está centrado em outro. Então, como somos salvos e justificados, então? Se nenhuma daquelas perguntas nos daria uma salvação, nos daria a justificação. Então, afinal, como que somos salvos? Como somos justificados? Resposta, está aí na tela. Somos somente, não esqueça dessa palavra, somente pela fé em Jesus Cristo. Somente pela fé recebemos a verdadeira justificação. Então, quando lá atrás, em Hebreus 10, que nós lemos, disse que aqueles sacrifícios não eram suficientes, eles nunca removeram pecados, aquele sacrifício estava apontando para esse desenho que está na tela. Aqueles sacrifícios e aquele suposto animal que foi morto para que Deus cobrisse Adão e Eva, estaria se concretizando nesse lugar. Isso aqui nada mais é do que um holocausto, um altar de sacrifício. A cruz de Cristo nada mais é do que isso. Foi aqui, na cruz de Cristo, que foi feito a justificação por todos os pecados. Somente através desse ato, dessa cruz. Lembra que em Hebreus disse que através de um ato viria a purificação, viria a justificação verdadeira e definitiva. Então, somente através disso. Então, voltando aqui, somos salvos por irmos? Somos salvos por sermos? Somos salvos por pagarmos? Não. Somos salvos por crermos. Essa é a verdadeira justificação. Agora sim, nós entramos de fato na aula. Então, até aí foi uma introdução ao assunto. Agora nós entraremos nos versículos bíblicos onde explica melhor isso. Então, foi um preparativo para que vocês possam agora ler esses versículos. E eu sempre aconselho, gente, leiam esses versículos que eu passei, mas leiam o contexto também. Leiam os versículos anteriores, leiam os posteriores, leiam o livro ou a carta que está escrita esse versículo. Eu não vou colocar as cartas inteiras, senão a gente vai ficar aqui 10 horas lendo em cima dessa aula. Então eu já coloco direto os versículos que são diretos no assunto quanto às aulas. Mas eu faço esse pedido. Não se contentem somente com o que eu passar. Não acreditem somente no que eu disser. Vocês têm a Bíblia nas mãos. Se vocês creem em Jesus, vocês têm o Espírito Santo que vão guiar pela verdade. Por que eu falo isso? Porque a própria Bíblia nos ensina para que nós comparamos tudo que nós ouvimos com as Escrituras, para ver se aquilo que falam provém de fato das Escrituras. Comigo não é diferente, façam isso, porque muitos falsos profetas usam a Bíblia e enganam muitas pessoas. Então, tomem esse hábito, ouviu alguma coisa, aprendeu alguma coisa, corre nas Escrituras. As Escrituras é a nossa lei sagrada, as Escrituras é a nossa constituição sagrada. Então, através das Escrituras, nós recebemos a confirmação se o que nós ouvimos é verdade ou não. E não é só ler o texto que eu passei, é ler todo o contexto, entender todo o contexto. É por isso que eu estou aqui, para ajudar.
Então, é o que eu sempre falo, meu projeto agora é dar esses estudos básicos e esses assuntos básicos relacionados à fé cristã, mas depois é estudar livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que nós entendamos melhor toda a construção do que a Bíblia fala, todo o desenvolvimento de um assunto. Mas vamos direto ao ponto. Pelo tempo, vamos direto ao ponto. Bom, então o nome está aí, Jesus Cristo, é através dele. E lembra que eu disse? Todas as aulas, ele é o centro. Todas as aulas, ele é o protagonista. Em todos os assuntos, ele é o principal. Jesus Cristo é o protagonista disso. Lá em Hebreus 10, continuação daquilo que nós lemos lá. Está aqui a partir do versículo 8 ao 14. Então vamos lá. Depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quisestes, aqueles sacrifícios que ele queria, na verdade ele não queria, agora nós entendemos isso. Nem holocausto e oblação pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem fala essa frase? Jesus Cristo. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual era essa vontade? Morrer pelos pecadores. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que significa isso? Remove o primeiro. Remove a antiga lei, remove a antiga aliança. Agora eu vou traduzir para a nossa língua mais atual. Remove o judaísmo para estabelecer o cristianismo. Remove as leis passadas, os sacrifícios passados para estabelecer agora o sacrifício perfeito. É isso que Jesus está querendo dizer. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. É nisso que de fato somos santificados. Uma vez por todas. Uma vez por todas. Lembra que no Antigo Testamento, todas as vezes, cada sacrifício pelo pecado, cada outro sacrifício, agora não, uma vez por todos os pecados, por todas as vezes. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Aquilo que os sacerdotes faziam nunca removeu pecado nenhum. Jesus, entretanto, mudou aí. Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, eu e você, quantos estão sendo santificados. Por uma única vez, Jesus Cristo morreu. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Há 2000 e pouquinhos anos atrás, ou um pouquinho menos, né? A gente está em 2019, Jesus morreu com 33 anos, tem uns 5 anos de erro no calendário, quase 2000 anos atrás. Jesus morreu. Jesus pagou os pecados de nós, os nossos pecados que viríamos 2000 anos depois disso. Tanto os pecados que eu e você cometemos no nosso passado, cometemos hoje e cometeremos amanhã. Um único sacrifício, uma única só vez, por todos os pecados daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, o que quer dizer isso? Jesus ele precisou descer uma vez, a primeira vinda dele na Terra, gerado no ventre de Maria. Ele nasce, cresce, cumpre perfeitamente todas as exigências de Deus e morre em sacrifício. Jesus ele sobe aos céus e depois disso, aqui falou, assenta-se à destra de Deus. Se o pecado de Jesus não tivesse sido único e suficiente, Jesus precisaria descer outra vez, morrer de novo, ou nascer de novo, crescer de novo, morrer outra vez, subir ao céu. Aí no outro dia ele ia precisar descer de novo, nascer outra vez, morrer outra vez, subir ao céu. Depois ele ia nascer de novo, morrer outra vez, e assim continuamente o corpo dele ia sendo oferta de sacrifício para nós. Isso não acontece. Jesus desceu uma vez, morreu uma vez só, e já foi suficiente para pagar por todos os pecados de todos os que nele creem. E todos os que nele um dia creriam, que somos nós.
Bom, tem mais versículos aí para nós lermos sobre esse assunto. Atos 13, 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncio remissão de pecados por intermédio deste Jesus, e por meio dele, todo o que crê é justificado, ou melhor, declarado justo de todas as coisas das quais vós não pudesses ser justificados pela lei de Moisés. Então aqui Atos é um contexto que o povo ainda era judeu que estava se convertendo ao cristianismo. Por isso que ele está usando esse termo pela lei de Moisés. Porque muitos daqui estavam vivos naquela época recebendo esse versículo, né, essa carta. Eles ainda estavam com o judaísmo na cabeça deles. E aí eles são apresentados agora. Mas vocês são justificados pela fé, por crer. Todo aquele que crê é justificado. Coisa que vocês nunca foram justificados pela lei. O que ele está querendo dizer com lei? Ele não falou sacrifício, ele falou lei. Porque tinha muita gente, na época, que acreditava que se ele cumprisse a lei de forma perfeita, ele era salvo. O problema é que nunca ninguém conseguiu cumprir essa lei de forma perfeita, a não ser Jesus Cristo. Então nunca ninguém pode ser salvo por lei. Se hoje Jesus falasse assim para nós: vocês vão ser salvos por cumprir as leis. Que lei? As mesmas leis, vamos dizer, dos judeus. Nenhum de nós seríamos salvos. Nunca. A lei ela só servia para basicamente 3 coisas. A lei. Primeira coisa, enxergar o caráter de Deus. Quando Deus fala, eu sou o único Deus, e não façam outros deuses além de mim, ele está mostrando que ele é um Deus, o único, e ele não quer que nós criamos na nossa mente, no nosso coração, outros deuses e adoramos esses outros deuses. Então, através da lei, nós enxergamos o caráter de Deus. Nós enxergamos a vontade de Deus. Segunda coisa da lei, segunda característica que nós enxergamos da lei. A lei, ela mostrava que nós estamos doentes. A lei servia como um exame de sangue, vamos dizer assim. Através do exame de sangue, nós enxergamos que nós estamos com uma doença. Então, quando você olha, ou uma balança, o cara tem 200 quilos, e ele sobe na balança, a balança vai mostrar para ele que ele tem 200 quilos e vai falar, você está gordinho. Então, a balança está mostrando uma realidade para ele. Pode ser o espelho também, né? Mas a balança está mostrando uma realidade para ele. Então, a lei, quando eu olho para a lei, eu enxergo que eu não consigo cumprir. Eu enxergo que eu caí, que eu caio nesses erros. Então a lei ela me revela como um espelho, como um exame, quem eu sou, quem nós somos. Nós não somos bons, nós somos falhos, nós somos pecadores, porque quando eu olho para ela eu enxergo que eu não consigo cumprir. Terceira coisa, a lei serve para nos condenar. Quando eu conheço o caráter de Deus pela lei, e quando eu enxergo pela lei que eu sou pecador, eu enxergo que ela me condena. Porque se eu não cumpro, eu me torno réu. E se eu vejo que eu não cumpri, eu enxergo que eu sou réu. E através da lei nós somos condenados. Deus fala assim, tá vendo? Imagine que não houvesse lei de trânsito. Você podia andar a 300 por hora. Agora, a partir do momento que há uma lei que fala assim, máximo 50 por hora nessa pista. Se você andar por 300 por hora, você é penalizado. Se não houvesse lei, você não era penalizado. Não tem como ser penalizado se não houvesse lei. Mas deu uma lei, só até 50 km por hora, e eu estou a 300 por hora, logo eu falhei, eu defraudei essa lei, e eu enxergo pela lei que eu sou culpado desse erro. Então a lei servia para isso. Por isso que eles estavam falando isso. Não adianta olhar para a lei e achar que vocês são justificados pela lei. Nunca ninguém vai ser justificado pela lei. A lei só vai condenar. Mas nós somos justificados unicamente por crer em Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu falei lá na aula do pecado que o ser humano e Deus eram íntimos? Adão representando a raça humana. E Deus, quando Adão peca, eles se separam. Quando Jesus vem, Jesus une novamente o ser humano com Deus. Por isso que ele está falando aí, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós só temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, o que nós temos com Deus? Guerra, inimizade.
Então, quem não crê em Jesus Cristo está em inimizade, em guerra com o Senhor, Deus, com Deus Pai. Mas quem crê no Senhor Jesus Cristo não é mais inimigo, e sim amigo, e tem paz com Deus, união novamente com Deus. Por isso que a Bíblia, lembra que nós lemos em outras aulas, Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é por meio dele que nós chegamos ao Pai, somente por meio dele. Lá em Gálatas 3:11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justificado aqui, ele viverá, ele receberá a vida eterna através da fé e não através da lei. Depois nós vamos estudar melhor o que é essa fé, como que nós temos essa fé, vai chegar lá ainda. Mas é através da fé que nós temos paz e somos justificados diante de Deus. Que aquele martelo lá, que está no slide, no primeiro slide, é batido através da nossa fé. Lá em Tito 3, versículo 4 ao 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, quem é a benignidade de Deus? Jesus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Lembra daquele slide? Vamos voltar lá rapidinho. Somos salvos por irmos à igreja? Somos salvos por sermos honestos? Somos salvos por pagarmos as nossas compras? Somos salvos através das boas obras? Resposta não. Prova dessa resposta aqui. Não por obras de justiça praticadas por nós. Não somos salvos por isso. Mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, ele é sempre o primazia, ele sempre é o centro de tudo. Eu falo tudo, ele é o centro de tudo que há de bom em nós. Tudo que há de bom em nós, tudo que nós devemos nos gloriar, está única e exclusivamente em nome de Jesus Cristo. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Maravilhoso! Justificados única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, pela obra que Ele fez na cruz, em toda a sua vida e terminada na cruz. Mais um pouquinho. Romanos está acabando, gente. Hoje teve bastante leitura. Romanos 3, versículo 19 ao 28. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Lembra que eu falei que a lei condena? Então, pela lei, todo mundo é culpado perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tá vendo o que eu disse lá atrás? Pela lei eu reconheço que sou pecador. Mas agora, sem lei... Por que sem lei? Porque Jesus aboliu, Jesus cumpriu a lei. Por isso que ele está falando sem lei. Se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Lembra que os profetas lá atrás, no Antigo Testamento, anunciavam a vinda de Cristo? Nessa aula de Jesus Cristo, que tem aí no canal também. Eu explico sobre isso. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. A justiça de Deus não é para todo mundo, mas para todos que creem, porque não há distinção. Não há distinção do quê? Não há distinção em etnia, em nacionalidade, não importa se a pessoa é chinesa, argentina, japonesa, brasileira, não importa se ela é negra, agora estão falando que é preto, né? A nova classificação. Tá? Se a pessoa é preta, se a pessoa é branca, se é japonesa, enfim, se é amarela, vermelha, não há distinção. Se é homem, se é mulher, creio em Jesus Cristo, é salvo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo, justificados gratuitamente. Se eu falar para você, tenha na padaria um lanche gratuito, é porque é grátis. Você não vai pagar nada por ele. Você vai recebê-lo de graça. A salvação é gratuita, por sua
graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo e ele é o justificador. Tudo vem de quem? Dele. Então é ele que paga por todo o preço. Onde, pois, haja quitância, foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, somente pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independente se ele cumpre ou não, independente se ele obedece ou não, independente se ele é certinho ou não, não importa. A salvação não está na pessoa, a salvação está em Cristo. E a pessoa é justificada pela fé em Cristo, não pelas obras que essas pessoas fazem. Se fosse pelas obras, Jesus Cristo ia estar sozinho no céu para sempre, porque ele foi o único que cumpriu todas as obras, as exigências. Se nós fôssemos salvos pelas obras, ninguém seria salvo. O céu estaria vazio, só com Deus, Pai, Filho e Espírito, e os anjos. Mas, graças a ele, por graça, de forma gratuita, nós recebemos a justificação. Deus bate o martelo. Então vamos lá. Vamos imaginar um suposto tribunal. Está Deus sentado como o juiz e eu e vocês como réu. Deus vai falar assim: o que vocês fizeram de bom? Quantas vezes vocês pecaram? E a Bíblia fala que se pecar uma vez só já é condenado. Várias vezes. Levanta a mão aqui quem não tem nenhum pecado a sua vida inteira. Ninguém ia levantar a mão. Lembra que Jesus falou? Atire a primeira pedra? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Quantas pedras foram atiradas? Nenhuma. Então levanta a mão quem não tem pecado. Nenhuma mão vai ser levantada. O que Deus podia fazer? Bater o martelo e falar: está todo mundo condenado. Todo mundo vai ser mandado para o inferno. Mas, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, nós recebemos a salvação. E aí quando ele fala: quem aqui crê em Jesus Cristo? E aí sim eu posso levantar a mão. Aí sim você pode levantar a mão. E quando nós levantamos a mão, o martelo é batido. E Deus nos declara justo. Por quê? Porque eu não fiz nada de bom, mas eu criei naquele que fez tudo de bom. E os méritos dele me atingem. As obras dele me atingem. Por isso que Jesus é o nosso advogado. Ele nos defende. Não sou eu mesmo que me defendo perante Deus. Não é você mesmo que se defende perante Deus. Mas Jesus Cristo fala: o preço já foi pago. E outra, Deus, ele não vai esquecer os nossos pecados. Pode ir embora. O pecado não vai ser pago. O pecado foi pago na cruz de Cristo. O pecado foi pago na cruz de Cristo. E o pecado foi caro. O pecado custou um sangue preciosíssimo, um sangue inocente, de um ser que é Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Muita honra, glória, respeito e reverência a este nome. E aí sim Deus bate o martelo. Estão declarados justos. Vocês têm sobre ti os méritos de Cristo. O sangue de Cristo vos lavou. Através do sangue de Cristo eu enxergo vocês limpos, eu enxergo vocês justos, eu enxergo vocês e perdoo vocês. Através somente das obras e do sangue de Cristo. Muito bom, né? Muito bom. Então, a pergunta é: você é salvo? Se você falar para mim que creu em Jesus Cristo, você pode responder: sim, eu sou salvo, porque Cristo me salvou. Tem mais aí, uns versículos. Gálatas 2, 16 ao 21. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus,
também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, o fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Isso é Paulo falando. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, porque me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que ele está dizendo nesse final? Se vocês acham que vocês são salvos mediante as obras que vocês fazem, mediante a lei, a obediência das coisas, Cristo morreu em vão. Então, Jesus não precisaria ter morrido. Se vocês são salvos pelo que vocês fazem, para que Jesus morreu? Logo, vocês não são salvos pelo que vocês fazem, vocês são condenados pelo que vocês fazem, Paulo está falando. Por isso Jesus não morreu em vão, porque de fato ele cumpriu e ele salvou todos os que creem nele. Bom, vários versículos provando isso e mostrando isso. Chegamos ao fim. Dúvidas? Deixa aí no chat do YouTube que eu vou ler e aí eu respondo.